Oi, minhas meninas, filha. Tudo bom? Meu amor? Tudo bem? Tudo. É o quinto apartamento que eu mostro para essa mãe e para essa filha. Eita. Olha, a mulherada é confusa, viu? A filha quer comprar um apartamento para dar de presente para a mãe e que por isso ela precisa de um apartamento que tenha um quarto a mais. Ou seja, aquele caos feminino que eu conheço muito bem. E aí, filha, conta? Como é que tá lá no trabalho? Eu saí da empresa. Saiu ou foi saída? Ai, mas eu tô em busca de novos desafios. Filha, e é fácil você conseguir um emprego nessa tua área? Mas aí esses dias eu vou tirar pra descansar e pensar na que eu quero. Filha, você sabe que nessa casa tem um quarto pronto, que a sua mãe deixa sempre arrumadinho para a hora que você precisar voltar. Você sabe disso, né? Eu não vou voltar, pai. Mas obrigada, tá? Obrigada. Caramba! Davi de Almeida. Grande Davi. Grande, grande no nome, um tremendo personagem, né? Davi. E grande na profissão. Ô, Davi, deixa eu contar uma historinha rápida aí, só para você se situar. A minha formação como fotógrafo, ela começou muitos anos, né? E as minhas referências mais antigas eram cinema. Eu praticamente estava toda semana no cinema vendo filme, adorava as imagens, os truques, o movimento de câmera. E, moleque, eu sempre me fascinei pelo cinema. Eu me influenciei muito mais pelo cinema do que pela literatura. E cinema foi uma coisa que sempre me atraiu muito, imagem de um modo geral, né? Às vezes eu pensava, se um dia fosse metido a trabalhar com câmera, essas coisas, eu não sabia direito que eu ia ser fotógrafo, né? Mas tinha aquelas coisas de moleque, né? E isso tudo me fascinava bastante e tal. Pô. Daí eu acabei me direcionando para a fotografia, mas eu sempre gostei do cinema, sempre gostei de câmera, de filmagem e tal, achava muito legal. Até que chegou um dia, o Davi, eu já era fotógrafo profissional, logo no começo de carreira, a gente vai fazer aqueles inúmeros plantões na Polícia Federal, aqueles plantão intermináveis, isso no começo dos anos 80 e tal, né? Daí tinha lá os cinegrafistas, tinha lá um monte de cinegrafistas que foi amigo da gente depois e tal, e os caras com aquelas câmeras pesadas e tal, e câmera sempre me atraiu muito, imagem e tal, mas daí, timidamente, conversando com um, conversando com outro. Daí o cara falou assim, você pensa que é fácil? Daí, o problema não era a câmera. O problema era aquele caixa de áudio que era um peso, que tinha que ter um VT. Mas era um peso que não dá para a gente dimensionar o tamanho que era o peso daquilo. Era muito pesado. Eu falei, que é isso? Eu me desequilibrei. Tá vendo? Eu fiquei imaginando, caramba, é muito pesado. O cara tem que ter um preparo. Eu não ia aguentar. Eu não ia aguentar trabalhar com isso. Porque daí quando você vai conhecendo os cinegrafistas, o dia a dia dos caras, no meio daquelas muvucas. Porque uma coisa é você ver um filme no cinema, tudo planejado, a lente certa, aquilo é cinema. Agora, o hard news, com esse equipamento que vocês tinham na época, aquele peso desgraçado, tendo que se degladiar, correr, ainda se degladiar com os outros fotógrafos ali que também queriam imagem. E no dia seguinte você vê a imagem do colega lá, bonita, né? da imagem que você tinha também presenciado ao vivo ali, você fala, os caras são cabra, hein? Tem que ser macho para fazer um troço desse, hein, Davi?
Daí eu passei a ser um admirador de vocês. E eu falo isso com todo carinho, porque, meu, você, Modesto, o Valdir Bigode, pô, o Caveira, o Marcão, o Gilson da Record, é muito cinegrafista que a gente teve contato, que se a gente for começar, vai ser injusto com alguém. Mas, Davi, eu tenho um carinho por vocês muito grande. Tanto é que vocês são repórteres cinematográficos. E sim, nós somos repórteres fotográficos. E juntos fazemos parte da mesma associação, que é a ARFO, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado de São Paulo. Apesar de eu nunca ter trabalhado com você em nenhuma redação, porque jornal não mexe com vídeo, né? Pelo menos não mexia naquela época. Não mexia, hoje mexe, né? Hoje mexe. E naquela época, a gente nunca trabalhou na mesma redação. Tal. Mas de tanto plantão que a gente fez junto com aquela galera toda, Douglas Pina, nossa, meu, é muita gente. Douglas Pina, que aliás acabou de encerrar as transmissões, acabou de se aposentar. Se aposentar, né? Se despediu essa semana aí, grande profissional, grande ser humano. Tomara que ele esteja vendo a gente. Um beijo, Douglas. Pô, é do caramba. E ver esses caras todos aí. E a gente acaba conhecendo os amigos, né? Os profissionais. E a gente, apesar de não trabalhar junto, a gente acaba conhecendo todo mundo. E acaba sendo conhecido também, né? E isso é uma coisa que a gente leva para a vida, tanto que hoje estamos aí falando, né? Estamos aí conversando, como dois amigos que não se vê há muito tempo, que passou grandes apuros na rua, tal, papapá. Nossa, é muita gente. Agora, Davi, a gente nunca conseguiu, nessas correrias da vida, saber a história dos colegas, as motivações, né? E as histórias, mais ou menos, elas são um pouco meio que parecidas em alguns momentos da carreira de cada um. Mas são poucos, Davi, são poucos, que muitas vezes têm a coragem de largar uma carreira, às vezes, tão promissora, para realizar outro sonho. Outro sonho. O sonho a ser vivido numa existência. E a nossa vida ela é muito rápida. O tempo passa demais. Muito. E a gente vê no meio de tanta tristeza, pandemia, desemprego, isso, aquilo. Às vezes as pessoas esquecem de correr atrás dos seus sonhos. E quando eu vejo os seus posts lá no Facebook, eu comecei a olhar e falei, caramba, que é isso aí? O que esse homem está aprontando? O cara tem talento. Meu Deus do céu, deixa eu ver direito, é ele mesmo? É o Davi? Daí conversa com você, troca uma ideia aqui, está correndo atrás do seu sonho. Isso você vai falar lá mais na frente, Davi. Mas assim, isso para mim é admirável. Isso é uma coisa que a gente tem que levar como positivo, exemplo para as outras pessoas. Correr atrás de sonhos. Você quer ser astronauta? Pode ser que você não vai conseguir ser astronauta, mas tenta. Tenta. O tentar é muito legal. E largar tudo, às vezes, para correr atrás de um sonho, às vezes é aquilo que, às vezes, a gente deixa de fazer em algum momento. E você está fazendo com muita maestria. Ô, Davi, essa nossa conversa aqui, na realidade, é para ouvir você, Davi. Não é para mim ficar falando. Mas, assim, é um carinho que eu tenho aí por você, que a gente se cruzou tanto na vida aí e tal. Pô, eu queria saber, Davi, como foram seus primeiros passos que te levaram a ser um cinegrafista, a correr atrás do primeiro sonho. Então, Conceição, primeiramente eu quero agradecer muito, bicho, de coração mesmo, você ter me achado aí no meio desses milhões de repórteres fotográficos e cinematográficos, você ter lembrado de mim. É uma honra estar podendo participar desse momento com você.
Depois eu quero falar o seguinte, que essa coisa, a gente nunca trabalhou na mesma redação, mas a gente se encontrava muito na rua, nas confusões, e a gente sabe que a gente está ali num grupo, tem mais afinidade com um e com o outro, né? Que a gente não é amigo, mas é colega de profissão. A gente está ali batendo um papo, conversando, daqui a pouco começa a coletiva, ou a muvuca, e aí irmão desconhece irmão, porque a gente precisa do melhor ângulo. E aí tá na cotovelada e tal, e aí o cara fala, porra, que cara escroto e tal. Não, os bons profissionais sabem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A gente tem, como profissional, a obrigação de apresentar a melhor imagem no jornal, do jornal impresso, na TV, seja lá onde for. Esse é o grande desafio da nossa vida. E aí, nesse momento, tem uns atritos mesmo. E tem muita gente que não consegue entender isso. Só para dizer que você, por exemplo, é um cara que eu sempre tive grande admiração. A gente nunca teve a oportunidade de estar batendo um papo como hoje, sempre no meio do trabalho na rua, mas é um cara legal, que pô, quando cruza é sempre um papo bom, um cara tranquilo, um super profissional. Então, por tudo isso, é uma honra. E aí eu quero agora dizer que realmente, naquela época, um pouquinho antes dessa coisa do VT, né, que você falou, pô, eu ficava olhando aquilo, sempre gostei de cinema, mas eu ficava olhando aquilo, que negócio pesado e tal. Na verdade, na época, a gente tinha era o cinegrafista, né, o repórter cinematográfico, o assistente, que era um operador de VT, né, porque a câmera não tinha o recurso próprio, ela filmava e tinha um VT onde as imagens iam. Então, você tinha um assistente que ficava ali carregando aquele negócio pesado, que era... a câmera também era um negócio pesado, só que o VT era muito mais. E isso tinha um cabo que ligava o VT à câmera. Então, isso tirava toda a mobilidade, porque você precisaria ter um bom assistente. Além disso, nessa época, você tinha dois assistentes, que era o operador de VT e o iluminador, que era o cara que ficava ou com uma cruzeta, quando era no ambiente interno, ou com um sangã, que era uma luz a bateria. Né? Eu tô falando pau de fogo, né? Pau de fogo. Pau de fogo. Então, nós estamos falando aqui de sangã e de cruzeta, nós estamos falando de luzes, para quem não sabe, para iluminar a cena. E, então, a gente sabe, nós como repórteres, a gente sabe que agilidade é tudo. Né? A gente, como repórter cinematográfico e fotográfico, a gente sabe que... o meu grande exemplo é o seguinte, tem a hora do gol. E se você perdeu o gol, você perdeu o gol. Não tem esse papo de, olha, faz de novo. Não vai fazer de novo. Então, você tem que estar ali atento a tudo isso. E você está literalmente ligado a mais duas pessoas. Né? O operador de VT, que na época, inclusive, era o cara que disparava o VT. Porque hoje você dá o start na câmera, na própria câmera. Antes era o operador de VT. Então, você dava o comando. Falava, grava, corta, grava, corta. Então, o operador de VT tinha que ser um cara ligeiro, né? Porque, às vezes... Enfim, e realmente era tudo muito pesado. Só que um pouquinho antes do VT, a gente tinha a CP, que era uma câmera de cinema. Era uma câmera de cinema reduzida, né? Porque era uma câmera adaptada para o jornalismo. Então, era uma câmera com rolo de filme e que você tinha só o repórter cinematográfico, mas que também era limitado, porque você tinha que economizar na imagem, que o filme acabava, você tinha que trocar a lata. Enfim, eu peguei, na verdade, o finalzinho dessa história, né? Porque eu fui assistente, então eu peguei o finalzinho dessa história da CP. Eu sou o cara que entrou já no universo do videotape. Né? E, bom, então acho que isso responde o nosso comentário dos pesos. Né? As câmeras sempre foram muito pesadas, o VT também. E aí eu vou contar como é que eu fui cair nisso. Né? Porque, na verdade, desde criança, eu queria ser ator. Que, na verdade, eu não sabia esse nome, ator. Eu sou de uma família simples, uma família bacana, graças a Deus, bem sucedida. Graças a Deus, nunca faltou nada para a gente. Então, mas uma família simples, de não muita cultura e aquela coisa toda. E eu tinha minhas ambições. Por exemplo, eu era criança, meu pai, eu acordava com música sertaneja
caipira da boa da época, tinha um Carreiro e Pardinho e coisa e tal, e que eu gosto até hoje, mas, no entanto, com 8, 10 anos de idade, eu ouvia, na época, a radiodifusora, que tocava Raul Seixas, não sei o quê. Eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu fui um cara que fui para MPB, para as coisas, né? E com todo respeito às outras músicas e tal. Só um parênteses, nessa época aí, a influência das músicas americanas era muito maior, né? E você acaba indo por um outro lado, né? Porque eu fui influenciado nos anos 70 por aquelas musiquinhas de bailinho, aqueles enlatados, né? E você já se direcionou para um lado mais cultural, tal. Mas sem passar por essas músicas também, porque eu tenho 58 anos, então, década de 70, eu tinha 8 anos. Sim. Então, eu ouvia Raul Seixas, ouvia as boas músicas da época, mas ouvia as músicas americanas também, porque era obrigatório, né? Tocava nas rádios, e também curtia os grandes bailes, né, bicho? A época da discoteca, a época do soul music. Eu acompanhei bem. Mas, para voltar para o nosso tema, então, desde criança, eu queria ser artista. Mas eu não entendi o que era ser artista, se era ser ator, eu não entendi o universo. Mas eu assisti o programa Silvio Santos, por exemplo, e aí eu ficava olhando aquilo ali, e eu falava, puxa, que legal esse negócio, é isso que eu quero para mim. E eu não sei de que jeito, eu era criança e tal. E eu sempre tive o pé grande. Hoje eu calço 45, 46. Caramba, é só medida. E eu vi o Silvio Santos entrando em cena, né? Lá, daí entrava o Silvio Santos de trás daquela cortina com aquele terno maravilhoso, com aquele sapato brilhando, e aí eu olhava falando, puxa vida, eu quero ser artista, mas como é que eu vou calçar um sapato? Porque eu já tinha dificuldade para comprar sapato quando eu tinha 12 anos. Puta. Todo mundo usava chuteira para jogar bola, e puta, chuteira para mim era 42, para eu achar uma chuteira, era um negócio complicado. Então eu tinha um trauma. Olha a loucura, né? Eu não vou conseguir ser artista porque eu não vou poder calçar a viagem. Bom, é os fantasmas, né? Aqueles fantasmas que a gente tem, né? Bom, aí a vida foi indo, foi caminhando. A minha mãe sabia das minhas vontades. Um dia ela me levou num programa na TV Bandeirantes. Antes ela tinha tentado me levar num programa na Globo, que era ali na Marechal, que tinha Chacrinha, que tinha Silvio Santos na época. E a gente, imagina, a fantasia dela achar que ia chegar lá e entrar. Não entramos, mas essa coisa de ela querer bater na porta. Um dia a gente foi num programa na TV Bandeirantes. Eu já tinha aí, eu acho que uns 14 anos, sei lá. E a gente participou, ficamos no auditório. E eu fiquei encantado com aquele negócio. Eu nunca tinha visto uma televisão por dentro. Aliás, eu não sabia que a televisão tinha dentro. Entendeu? E aí eu olhei e falei, puta, que loucura isso. E aquilo ficou na minha cabeça. E um belo dia, eu estava no colégio, eu estudava em escola pública, e aí eu já tinha 17 anos. A gente estava ali fumando um cigarrinho na porta da escola do lado de fora, esperando para entrar. Daqui a pouco chega o namorado de uma amiga que estava ali, o cara chega de moto e vai dar um beijo nela. Na hora que ele vai dar um beijo nela, ele deixa escapar um crachá que estava por entre os botões da camisa. E o crachá meio que soltou, assim, estava pendurado. Aí eu olhei e vi o logo da Bandeirantes. Eu falei, nossa, isso aí é da televisão. Ele falou, eu trabalho. Eu falei, não, que loucura, eu trabalho. Primeira vez que eu vi gente que trabalha, enfim, E aí eu conversando com ele, falei, poxa vida e tal. Ele falou, eu vou conseguir alguma coisa para você. E aí ele um dia me telefonou, a gente se encontrou na escola, porque naquela época era tão difícil telefonar, e tipo 78, 79, Sim. Por aí. E aí ele conseguiu alguma coisa para mim, que ele falou, olha, vá lá conversar com fulano de tal. E aí eu fui na TV Bandeirantes, conversei com a pessoa lá, que era uma pessoa da área técnica, e que, enfim, passou um tempo, daí eu fui para o Rio de Janeiro. Eu fui fazer uma viagem para o Rio, acabei ficando no Rio
uns 3 meses. E nesse meio tempo, a TV Bandeirantes mandou um telegrama para minha casa me chamando para me apresentar. E aí, quando eu voltei, já tinha passado o prazo, mas eu fiz contato. Aí eu arranjei um emprego de... Se eu estiver me alongando, você vai me cortando. Não, tô achando curioso. É legal isso aí. Aí eu arranjei um emprego na TV de contínuo, que era um office boy interno. Ah, então quer dizer que para aquela vaga do telegrama não rolou, mas daí mesmo assim... Não rolou. Não rolou. Aquela vaga do telegrama era na área técnica, era para trabalhar com televisão mesmo. Não rolou, mas rolou. Ele falou, olha, tem uma vaga aqui de contínuo e tal. E para mim, eu queria entrar naquele universo. Pô, legal, meu. Eu não fazia ideia do que acontecia ali dentro. Né? Ainda naquela coisa de ator, de ser ator e tal. Mas eu também não sabia os caminhos, como é que se tinha que estudar para ser ator, enfim. Aí eu comecei a trabalhar lá de office boy interno e a secretária do cara, que era o Bambambam, o Bottini na época, que era o chefão da técnica, uma pessoa super bacana, uma japonesa, que me perdoe, eu não lembro o nome dela agora, ela gostava muito de mim. Então, toda vez que eu passava lá para entregar ou para retirar alguma coisa, ela era sempre muito... E ela gostava, eu falava, olha, puxa, eu queria trabalhar e tal. No fim, eu fui parar no estúdio. Rapidamente, deixei de ser contínuo e fui trabalhar como assistente de iluminação nos estúdios de novela da TV Bandeirantes. Aí eu pisei no universo que eu falava, caramba, eu fui pisar no universo da dramaturgia e foi uma coisa mágica. Aí eu olhava aquilo, aí eu vi os atores, aí eu não entendia direito, mas que loucura. Depois eu chegava em casa e assistia a novela. Na época, a gente fazia as novelas Os Adolescentes, Meu Pé de Laranja Lima e Os Imigrantes. Eram 3 novelas e eu trabalhava como assistente de iluminação. Na verdade, eu não sabia pôr nenhuma de nada. Então, meu negócio era assim, o cara, olha, traz o refletor, tal, não sei o quê. Aí eu trazia e entregava para ele aqueles refletores, aquelas coisas que iluminavam o estúdio e tal. Mas eu não gostava daquilo. Eu falei, bicho, não é isso que eu quero aquilo ali, eu quero atuar. Mas aí eu comecei a achar que aquilo era muito complicado. Mas, Davi, só fazendo um parênteses aí, você vai filmar, você vai trabalhar nos bastidores lá dos imigrantes. Agora, vamos ser honestos, hein? Diga-se de passagem. Tem Otton Bastos. Pô, meu, só cara bom, né? Tem Nicole Cruz, tem Rubens de Falco. Pô, meu, só fera. Só fera. Só que naquela época, a gente sabia que os caras eram feras e tal, mas eu não tinha essa relação. Eu nem sabia quem eram aqueles atores, para falar a verdade. Eu sei. Né? Eu era um moleque de 17, 18 anos, que é recém feito 18 anos, e aí eu comecei a me encantar com aquilo. Depois que eu comecei a entender, aí eu chegava em casa, assistia a novela, aí eu comecei a entender o mundo. Puta, que legal. Só que nesse meio de caminho, eu comecei a me interessar pela câmera. Eu vi os caras filmando e tal, falei, pô, que do caramba, bicho, que legal isso. E aí comecei a colar ali nos câmeras para ver como é que é. Aí eu falei, putz, isso aqui é o que eu... Aí eu acabei deixando o lance do ator, que era o que eu mais queria, porque eu achei que era difícil, e fui ver um lance de câmera, comecei a estagiar, e eu acho que eu era um cara muito legal, porque pô, as pessoas gostavam de mim e logo me conseguiam alguma coisa. E aí eu comecei a fazer um estágio de câmera e tal, e fui parar. Na verdade, minha intenção era trabalhar no estúdio como câmera, só que eu acabei indo parar no jornalismo. E aí eu virei cinegrafista no jornalismo da Band, super inexperiente, tremi, chegava nos lugares para gravar, tremia, aquela coisa toda. Aí é que eu comecei a trabalhar, né, com a CP, que aí eu fui assistente de CP, depois eu virei, em pouco tempo eu virei cinegrafista. Eu acho que, bicho, eu acho que em 8 meses eu já era cinegrafista, meia boquíssima, né? Mas eu tive bons professores. Com todo respeito, eu tive o Gerubal, que era um super profissional, o Afonso Rosa Neto, que é um super profissional também, que me ajudou muito, que era o cara que jogava, pegava uma folha, amassava, jogava e falava assim, acompanha sem perder o foco. E aí eu ia, claro que eu perdi o foco e tal,
Mas eu tive grandes professores. E aí eu ingressei na televisão trabalhando nesse negócio e eu achava demais. Quando a gente é moleque, tudo é lindo. E aí segui, fui trabalhar no jornalismo e lá fiquei até 5 anos atrás. Não sei se você quer fazer alguma pergunta, se eu já... Não, eu tô ouvindo aí. Eu acho que começa a carreira e você vai para frente. Aí você Isso em vai... 1980. 1980, isso. Então, mas daí você começa a viajar, fazer as grandes matérias ou ainda continuava aqui café com leite? Então, na verdade, eu comecei a trabalhar à noite e aí eu vou aqui que ninguém nos ouça, né? Que ninguém nos ouça. Eu acabei interrompendo meus estudos porque pintou uma vaga à noite e eu era um cara que, bicho, eu falei, isso aqui é uma oportunidade na minha vida. Sim. Eu não falei para ninguém que eu interrompi os estudos. Eu falei, bicho, eu vou agarrar esse negócio aqui, depois eu vejo como é que eu termino de estudar. E eu não falei nada para ninguém. Tá aí a minha mãe, todo mundo, porque não sei o que. Eu falei, olha, isso aqui é uma coisa que eu quero. E eu comecei a trabalhar à noite, no jornalismo à noite. Então eu fazia mais artes e espetáculos. E naquela época a gente ia muito para os Rubaiá da vida, o Beco, né, que eram as casas noturnas que tinham os grandes shows e tal. E aí terminava de gravar, sempre tinha aquele mesão lá para a gente comer, beber. Então aquilo era uma festa, não era um trabalho. E aí eu falava, nossa, que maravilha. E eu fiquei trabalhando nisso e acabei me profissionalizando como cinegrafista, né, na época, porque ainda não era repórter cinematográfico, era cinegrafista. E aí, pouco tempo depois, surgiu o Festival de Iacanga. Sim. Maravilhoso Festival de Iacanga, que eu acho que foi em 80, 81, e eu fui para Iacanga. E, enfim, bicho, aí a coisa começou a rodar, fui pegando jeito, fui virando profissional. Depois, uma vez, eu estava pelos corredores da TV Bandeirantes e um sujeito, o Renato Moreira, que era um cara que tinha um programa que chamava Jornal da Terra lá, e eu também não sabia quem era ele, nem o jornal, ele chegou e falou, olha, escuta, eu estou precisando gravar umas cabeças aqui. E eu falei, cabeça? Que porra é cabeça? E ele falou, não, umas coisas assim. E eu, bicho inocente, falei, não, tudo bem, eu gravo. Peguei e montei um set. Você imagina você perguntar para chefe, sem nada. Montei um setzinho e gravei as coisas ali para ele. Na maior ingenuidade, poderia ter sido demitido, porque passou, tipo, 15 dias depois, aparece uma moça que se chama Fátima Ugatti, que hoje é editora na TV Globo, editora de jornalismo. A Fátima falou, olha, meu nome é Fátima, eu trabalho com o Renato Moreira no Jornal da Terra, e ele pediu que quer conversar com você, você gravou para ele um negócio. E aí o cara me convidou para ir trabalhar com ele numa produtora que fazia programa para a TV Bandeirantes, para ganhar 4 vezes mais do que eu ganhava. Que eu não lembro quanto eu ganhava, mas o que eu ganhava, eu me divertia bem. E aí eu fui trabalhar, só que aí era para viajar para caramba. Então eu não mexia no meu salário, que tinha verbas e tal. E saí daí, cheguei a pedir a conta. Os caras não acreditaram. Um moleque que chegou ali, não sei o que, aprendeu, e 1 ano e pouco depois vem pedir a conta. Os caras não acreditaram, né? Largar uma puta empresa, né? Assim, com nome, né? Pois é, mas você vê como eu sempre fui um cara, rapaz, muito... que eu me jogo muito, né? Porque isso está me fazendo refletir. Eu nunca me prendi muito, eu me jogo. Eu falei, pô, que legal, vou viajar. A primeira coisa que me veio na cabeça é, pô, vou viajar bastante, que legal, e vou ganhar 4 vezes mais. E aí, olha como a vida foi me levar para outro caminho que não a vida de ator, né? Aí fui trabalhar nesse jornal, fundamos uma cooperativa de jornalistas e tal. Depois saí de lá, fui trabalhar na TV Gazeta. Fui contratado como repórter cinematográfico na TV Gazeta em 83, por aí, no final de 83, 84. 85, comecei a freelar na Globo. A Mauri Tronizzi era o chefe dos cinegrafistas. Fui conversar com ele, o Mansi, Luiz Mansi, finado Luiz Mansi, um cara sensacional, um ser humano maravilhoso, que Deus o tenha.
me deu oportunidade, comecei a trabalhar lá na Globo como freela e eu virei um freela fixo. Sim. Então eu trabalhava 3 meses, ficava fora 3 meses, e aí fiquei por quase 10 anos trabalhando na Globo como freela fixo, depois saí continuava trabalhando na Gazeta, depois eu saí da Gazeta, fui para a Manchete, e sempre na Globo. Até que um dia me contrataram definitivamente na Globo, e eu fiquei na Globo e segui a carreira de repórter cinematográfico, na qual a gente, né, se conheceu e tem toda essa história aí. Ô, Davi, daí você vai para a Globo, né? Que é uma... Vou molhar a palavra aqui. Só pra... Boa! Você vai para a Globo, que é uma puta estrutura, e assim, tem aqueles outros repórteres cinematográficos, né? Tinha o Cabreira, e todos aqueles caras já macaco velho, os caras experientes demais. Aí foi muito mais aprendizado, porque os equipamentos top vinham primeiro para a Globo, né? Assim, né? Era uma referência, né, Davi? Sim, era o sonho de todo mundo, todo profissional de televisão, seja na área como repórter cinematográfico, como ator, como repórter, eu acho que todos os profissionais na área, o sonho é trabalhar numa grande empresa e a TV Globo é a empresa excelência no mercado, sem dúvida nenhuma, né? É uma empresa que está sempre à frente do seu tempo. Nós estamos aqui em 2020 pensando no Covid, eles estão pensando em 2025, não sei o que. Isso é muito legal. Sim. E eu tenho que dizer que cresci muito como pessoa, como profissional, trabalhando nessa emissora, porque ela é uma escola. Então, deixa eu ver se eu não me perdi. Você tinha falado da estrutura. Deu uma travada aqui. A gente trabalha nas outras emissoras, tranquilo. Oi? Não, deu uma travadinha no som, mas continuou. Tá. E aí, quando eu comecei a trabalhar na TV Globo, você começa a contracenar, né? Você, como repórter cinematográfico, você começa a trabalhar com aqueles repórteres que você via quando você era criança, né? Assistindo Globo Repórter, por exemplo, vendo a Isabela... Oh, meu Deus, agora esqueci o nome dela. Enfim, mas assim, você via aqueles repórteres e aí fala, puta, agora eu vou trabalhar com essa pessoa. Então você meio que tremia na base, mas você tinha que manter a pose. Sim. E aí, mas isso aí depois passa, depois você entende que é tudo, né, natural, e aí você vai desenrolando e a coisa foi legal. O primeiro dia que eu trabalhei na TV Globo, o primeiro dia, na verdade, foi assim. Eu fui num sábado, o Mansi falou para mim, você vem sábado que você vai acompanhar a equipe do Laerte Domingues e do Alberto Gaspar e tal. E acompanhei, foi numa sexta, eu acho, porque era um vivo. Eles faziam um vivo para o Bom Dia São Paulo e Bom Dia Brasil. Acho que Bom Dia São Paulo. E aí o Laercinho ia sair de férias e eu ia cobrir as férias dele. Então eu comecei a entrar na Globo 5, 6 da manhã, eu não lembro, para fazer o Bom Dia São Paulo. Então aí trabalhei o primeiro dia com o Alberto Gaspar, que é um grande amigo, um grande colega. Gente boa. E aí fui trabalhar com o Gaspar e eu lembro que a gente foi fazer um ao vivo de cima de um prédio na Rebouças, perto da Marginal. E aí você está lá com aquele fone, bom dia, o Bom Dia São Paulo está no ar, não sei o quê, e agora nós vamos ao vivo para ver como é que está o trânsito. E aí o pescoço, ao invés de ser aquela pã macia assim, ó, era aquela pã, ele media, você fala, caramba, que loucura. Tudo bem. Falei, bom, se eu sobrevivi a essa, eu sobrevivo às outras. E aí, vida para frente, e acabei ingressando no jornalismo, essa história de teatro ficou meio em segundo plano, mas eu continuei estudando teatro, era sempre uma loucura, porque o jornalismo não tem muito horário, né? Então, uma hora você entra de manhã, outra hora tarde, outra hora acontece uma loucura e você não tem horário para ir embora, outra hora pinta uma viagem. Mas eu fui aos trancos e barrancos estudando artes cênicas o tempo todo. Eu voltei a estudar, né, que eu falei que tinha interrompido meus estudos, depois eu fui tentar... Eu acabei, já mais adiante, me especializando em media training, trabalhava muito fazendo media training, que, para quem não sabe, é treinar executivos e tal, a falar
executivos, enfim, porta-vozes, políticos, pessoas públicas, a se comportar diante da câmera, falar diante da câmera. Eu me especializei nisso, criei um curso, um mecanismo e comecei a dar curso nessa área de media training, treinamento de crise e tal. E aí comecei a ganhar bastante dinheiro com isso também. E aí eu fazia isso, então o jornalismo era legal e tinha mais isso, mas o teatrinho estava sempre debaixo do braço e tal. Sempre. E aí a gente vai ganhando grana, vai se comprometendo, porque aí você compra o carrinho, compra a casa-prestação. E o teatro é uma coisa que não dá para você chegar, bicho, eu vou largar tudo isso aqui, vou ser ator agora, porque o teatro é incerto, você nunca sabe quando rola uma grana, se a peça vai dar certo ou não, a publicidade, se você vai ser chamado para um filme, é tudo muito instável. Então, largar o certo ali, o teu trabalho firme, todo mês a grana na conta, para a loucura, era muito difícil. Aí, uma hora, eu falei, bom, agora eu vou largar, daqui a pouco nasceu a minha filhinha. Eu falei, bom, agora ferrou, porque agora tem que pagar a escola da filha. E aí, nunca dava para desgarrar. Chegou uma hora, também, 30 anos depois, já de jornalismo, também não aguentava mais, porque depois do golpe também ficou insustentável trabalhar. Depois do golpe, não, já no começo ali do golpe, ficou insustentável trabalhar no jornalismo, virou outra coisa. Então, ideologicamente, já não servia mais para mim mesmo. Eu já estava fazendo uma coisa que assim, eu estava me agredindo. Toda vez que eu ia fazer uma matéria, era um problema, porque... Enfim, sim, aí já é um assunto que a gente não vai entrar aqui. Mas é uma questão de dignidade. Eu falei, bicho, eu não quero mais isso na minha vida. E nós vamos ter que resolver isso aqui. Até que foi. E chegou a hora boa, graças a Deus. Eu precisava sair da TV, mas eu precisava do meu dinheirinho para eu... Lógico. Né, falar, bicho, eu vou fazer qualquer coisa, abrir uma quitanda, alguma coisa que me dê dinheiro, mas que me dê liberdade para atuar. Porque eu já atuava, mesmo trabalhando no jornalismo, só para não pular essa parte. Sim. Eu me formei em artes cênicas, né, no Teatro da Universidade Católica. Eu fui pingando. Chegou uma hora que eu estudei mesmo, conversei na Globo, falei, eu preciso trabalhar a tal horário porque eu preciso estudar e tal. E isso aconteceu umas 3 vezes, porque antes de me formar em artes cênicas, eu fui estudar propaganda e marketing. E aí eu comecei a fazer Universidade de Propaganda e Marketing, daí o professor, porque eu fui fazer faculdade já mais tarde, sim, aí os professores descobriram que eu trabalhava na Globo, e aí tudo que os caras iam falar era assim, não sei se o Davi concorda, porra, aí virava uma coisa, bicho, eu fui lá para aprender e virava um negócio de responder. Eles achavam, porque eu era um profissional de televisão... Você estava vendo tudo na frente ali, né? Bicho, eu estava ali como qualquer outro aluno. Então, aquilo começou a me incomodar. No segundo ano de propaganda e marketing, eu falei, bicho, também não é isso que eu quero artes cênicas. Saí. Aí começou, tal, eu fazia muito media training, eu falei, eu preciso ter uma formação nessa área. Aí fui fazer comunicação empresarial. Nossa. Na FIAM. E aí comecei a estudar, foi legal, um curso muito bacana, que tinha muito mais a ver comigo. Aí descobriram que eu fazia media training, daí os professores falaram, você tem que vir aqui dar o media training. Aí eu estudei mais 2 anos, eu falei, bicho, agora é o seguinte, agora só vou pisar se for na escola de artes cênicas. E aí a escola de artes cênicas eu fui, e lá era o que eu queria, me formei e comecei a atuar. Peguei o meu DRT em 96, comecei a atuar, mas era sempre aquela coisa. Me pintava um trabalho aqui, aí era uma negociação com chefes, que eu tenho que agradecer muito os meus colegas chefes, que sempre foram muito bacanas. Jorge Zanlorenzi, que espero que assista aqui, Newton Quiliquini, um ser humano sem igual, uma pessoa sem comentários. Quem conhece Milton Quiliquini sabe. Então, eu era sempre o cara que falava assim, puxa, bicho, semana que vem apareceu aí uma filmagem, pô, precisava de 2 dias. Posso trocar com fulano? Eu já conversei com ele, ele dobra para mim depois. Então, era um puto esquema e era tenso. Mas eu sobrevivi muitos anos fazendo trabalho
Mas eu também corria. Às vezes eu ia fazer um teste. E, Davi, só falava, fazendo um parênteses aí. E parece incrível, né? Você tem aquela semana que você está tranquilo, nada acontece. É só você marcar um negócio, parece que o mundo acaba, né? Exatamente. Puta! Até frila. Ó, tem um frila daqui a um mês. Aí você ficava tenso um mês inteiro. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E a gente sempre duro, né? Exatamente. Mas sempre assim, bicho. Era sempre... Então você imagina a adrenalina que eu vivia, né? De assim... eu ia fazer um teste, né? Porque o ator vive de teste. Sim. Aí se você pega o papel é teu e você está comprometido. Você assina contrato e tudo. E aí eu ficava... As semanas que antecediam os dias de gravações, eu ficava rezando. Eu falei, meu Deus, não pode acontecer nada. Não pode acontecer uma viagem, não pode cair um avião. Tem que estar tudo... Entendeu? Tem que estar tudo E ainda mais anos 90, né? Mais anos 90, né? Caiu Mamona Assassina, explode shopping. Nossa, foi muita loucura naquela época. O fato é que aí eu driblei bem, graças a Deus conseguia fazer aquelas trocas com os meus colegas, e foi. Só que eu também perdia muita coisa, perdia muita oportunidade, porque eu não podia pegar trabalhos grandes por conta da minha limitação. E, ao mesmo tempo, eu tinha também a minha obrigação com o meu trabalho, o meu ofício, né, de fazer o meu trabalho digno como repórter cinematográfico, um trabalho de equipe que envolve outros profissionais e que a gente tem que levar tudo com seriedade e tal. Sim. E assim foi indo, bicho, até que chegou a hora que eu falei, bom, agora é a hora. Agora minha filha já se formou, eu já paguei o apartamento, não sei o que, eu preciso de um dinheirinho agora para eu abrir um boteco, que eu falei, Aí eu abri um boteco, eu saí da Globo, abri um bar, Baixo Pinheiros Bar, ali na região do Baixo Pinheiros, botei o nome de Baixo Pinheiros Bar, deu certo, Caramba. O bar deu super bem, consegui um gerente legal, tinha sócios, depois fui comprando as partes dos meus sócios e consegui ficar livre. Hoje eu vendi o bar e hoje eu vivo estritamente das artes cênicas. Caramba, Davi. Não é, vendo falar assim, porra, não é fácil. Não é uma coisa, entendeu? Mas eu posso, hoje eu posso. Hoje assim, eu também não quero mais grandes coisas para mim. Eu tenho 58 anos, é vida simples. Eu quero tomar o meu vinhozinho. Eu agora estou falando com você, eu estou aqui na minha casa da praia, né? Por causa da pandemia. Eu acabei ficando muito tempo preso no meu apartamento em São Paulo, não saía para a rua. E depois a coisa deu uma acalmada, né? Falei, bom, agora eu vou para a praia, aqui é mais seguro. Estou aqui na praia e fico aqui estudando, enfim. Eu só queria dizer uma coisa, que para fechar o ciclo de repórter cinematográfico, dizer que foi uma profissão, foi uma profissão maravilhosa, né? Porque o mundo mudou. Né? Antes, imagem era uma coisa preciosa, era, né, a profissão de repórter cinematográfico era aquela de você subir no muro e tal, achar o melhor ângulo. Hoje, com as novas mídias, né, todo mundo é repórter cinematográfico, todo mundo é repórter, todo mundo é jornalista, todo mundo tem uma câmera na mão, mas a gente viveu, você, a época séria do jornalismo, que a câmera ia aonde a caneta não ia, né? Que a gente era o olhar crítico da sociedade, a nossa lente é que revelava. Hoje, eu posso te dizer o seguinte, que perdeu-se até o respeito com o repórter cinematográfico, com todo o respeito aos meus colegas que estão aí. Eu não estou cuspindo no prato de comida, não mesmo. Tenho o maior orgulho. Outro dia eu estava vendo uma live dos meus colegas na internet, um papo de repórter cinematográfico, e fiquei ali acompanhando. Os caras estão bombando, fazendo trabalhos maravilhosos e tal. Mas, assim, como cineastas que verdadeiramente são os repórteres cinematográficos de hoje, né? São verdadeiros cineastas, porque são caras que lidam com drones, com não sei o quê e tal. Eles são maravilhosos. Agora, como repórter cinematográfico, acho que se perdeu muito o respeito. Hoje, entender o jornalismo de uma outra forma,
E hoje você tem um repórter que fica, vou pedir do Conceição mostrar ali, vou pedir. Virou uma coisa, qualquer nota, né? Com todo respeito, Sim. mas assim, só para dizer que a gente teve um tempo que era uma coisa, hoje é outro universo, outra coisa. E o que E as eu admiro referências mais... são outras também, né? Porque na nossa época, as referências que nós tínhamos dos nossos chefes eram caras assim, experientes, né? Então, quando o cara mandava você fazer um negócio, você sabia o que você ia encontrar. E se você não trouxesse, era cobrado, né? Hoje, Exatamente. Hoje é tudo muito pasteurizado, né? Então, assim, eu acho que também essa coisa do não tanto exigir, né? Então também ficou meio largado. Na fotografia é a mesma coisa. Antigamente era importante você pegar o cara expressando o gol, o momento crítico ali do negócio. Hoje não. Tampou um buraco lá, já está resolvido. Quer dizer, são conceitos diferentes que, para mim, que sou dessa geração de que nós temos que estar ali reportando um fato mesmo que aconteceu, é estranho, né? A gente se escanda. Porque hoje a imagem está à disposição, né? Hoje o cara está com um celularzinho de qualquer janela, ele pega. Quer dizer, mudou muito. E assim. E fala então, de igual para igual com a gente, né? E quer falar de igual para igual, né? Exatamente. Ele não conhece o nosso passado. Mas o que eu vejo hoje, nos repórteres cinematográficos de hoje, são uns caras geniais, uns profissionais de imagens geniais. Os caras hoje trabalham em fotografia, não que nós não trabalhássemos, Sim. Entendeu? Mas hoje é uma coisa mais estética quando se pode, né? Quando você trabalha num programa que te dá oportunidade. Sim. O jornalismo do dia a dia, esse, com todo respeito, ele raras as vezes que você tem um trabalho, né, assim, mais de relevância. Mas, assim, essa é a história e assim, me Davi, pergunte... Assim, o teatro, voltando ao teatro agora, Davi, o teatro, eu tenho eu sempre falo para as pessoas o seguinte, você que é um ator, você vai me dizer certo, eu estou certo ou errado. Eu acho assim, você quer ser um advogado? Quer. Beleza. Mas faz um curso de teatro também. Ah, eu quero ser médico. Seja médico, mas faz um curso de teatro. Ah, eu quero ser fotógrafo, mas também faz um curso. Porque te abre assim os horizontes de uma visão de mundo, de você ter que saber lidar com improviso ali, um jogo de cintura, né? Umas coisas assim. O teatro, para mim, foi fantástico. Eu também estudei teatro 2 anos e isso me ajudou bastante na profissão. Para poder entrar, ter coragem para entrar nos lugares e sair vivo dos lugares. Então, se eu fosse de peito aberto achando que eu era fotógrafo, não ia conseguir. Mas como ator, me incorporando um personagem, um cara que está vítima de uma tragédia, ter que entrar no ML, se passando por um parente, isso aí me ajudou bastante. É uma grande escola, Davi, para qualquer ser humano, né, Davi? Sem dúvida nenhuma. O teatro é a essência do ser humano. Eu costumo dizer o seguinte, que o teatro é bom, inclusive, para a gente aprender a andar de elevador, porque, às vezes, você está vindo com um colega num papo, e aí, na hora que você entra no elevador, você trava, né? Fica com aquele silêncio. Ou, às vezes, você está sozinho e você entra no elevador, fica aquela coisa, né? Uma coisa meio... E o teatro, ele te deixa à vontade para... Eu acho assim, recomendação para todo mundo. Se não pode fazer teatro, pelo menos leia Stanislavski, entendeu? A arte do ator, os 3 principais livros de Stanislavski para entender o movimento da vida, porque o teatro é o movimento da vida. E, sem dúvida nenhuma, para todas as profissões, o teatro ele só agrega. É claro que estudar artes cênicas para você ser ator demanda um estudo que não acaba nunca, né? A vida inteira do ator ele está estudando. Eu estou o tempo todo fazendo cursos e tal, me aprimorando. Mas a essência do teatro, quando você vai fazer arte cênica, quando você vai fazer improvisação de interpretação, arte do corpo, não sei o quê, aquilo está... Né? E ler, né? Você lê os grandes autores de teatros e tal, e você está abrindo sua cabeça para um universo maravilhoso.
E, sem dúvida nenhuma, o teatro te prepara para a vida. Não, você não precisa necessariamente ser ator, mas você vai andar de elevador melhor, vai ser um repórter cinematográfico, um repórter fotográfico, um advogado. Tanto que algumas emissoras deram cursos de ator para os repórteres, para que eles pudessem soltar mais. Eu, enquanto trabalhava em TV, como repórter cinematográfico, a gente sabe que os repórteres cinematográficos fazem o papel de diretor também. Você é um diretor de cena. Hoje não muito mais, porque hoje virou outra coisa. Mas, antigamente, você era um diretor de cena. Você tinha que... você vem andando de lá, como é que está o texto? O texto é assim. Então, vamos fazer assim, você vem andando ali, chega aqui, você pega o copo, depois você... e tal. Então, você dirigia para fazer uma coisa esteticamente legal. Então, tudo isso, às vezes, o repórter não tinha... Eu falo, não, peraí, bicho. Na hora que você for falar, olha, vai fazer a passagem, fala, porque não sei o quê, porque é a roleta. Então, às vezes, o cara fala assim, não, porque não sei o que lá, porque a roleta, não sei o quê. Fala, olha, se relaciona com a roleta. Então, vamos gravar de novo? Faz assim, olha, não sei o quê, a roleta, não sei o que mais lá e tal. Então, sempre tinha um trabalho, e eu sempre primei por isso, porque eu sempre primei pela melhor fotografia, a melhor imagem. E também, bicho, o trabalho do repórter é um trabalho também que tem uma certa atuação na hora que você vai fazer uma passagem e tal. Então, precisa disso, tanto que os repórteres foram fazer teatro, e eu, na minha vida toda, sempre colaborei muito com meus colegas repórteres para que a gente sempre fizesse a melhor passagem, sim, com interpretação, com uma coisa legal, sem fugir da estética do jornalismo. Porque há quem vai dizer que, porra, jornalismo é jornalismo, que negócio de teatro é jornalismo. Não. Não. Tem sim. Você tem se você tem um jogo de corpo, um jogo de ator, você vai contar uma história melhor. Quando a gente estuda teatro, a gente estuda dinâmica de poesia, você declamar um poema. Então, quando você vai gravar um off, né, gravar um texto, se você tiver a dinâmica do teatro, você vai contar melhor essa história. Porque o repórter é um contador de história, né? A gente, sim, como repórter cinematográfico, também um contador de história através das imagens. Então, o teatro ele é imprescindível na vida de todos os seres humanos. O teatro é a essência da vida. Eu sou um cara apaixonado, e quando eu falo teatro, eu estou falando das artes. Estou falando dos grandes mestres do teatro e tudo que envolve a arte, né? Ô, Davi, e eu vejo algumas coisas, algumas peças que você põe aí, algumas coisas que você põe aí, que passou no HBO e tal. Pô, e como é que foi, assim, você dramatizar, você ser contratado para fazer aquelas coisas que você já mostrou aí no Facebook, das suas obras? Como é que foi a emoção de você? Pô, agora eu sou ator e está contracenando com outras atrizes aí, né? Como é que foi isso daí, Davi? Olha, eu vou te falar uma coisa. Antes de chegar nisso aí, a gente apanha tanto na vida como ator, né? Eu fiz tanta figuração desde 88 até 15 anos atrás, fazia de tudo para conseguir alguma coisa, até você entender o universo, né? Esse universo das produções e tal. E aí você aprende tanto que na hora que você chega em algum lugar, você já está calejado, né? E para quem assiste, é a primeira vez, fala, puxa, olha o cara ali e tal, mas não sabe a história que o cara já correu. E tal. Sem dúvida nenhuma, é uma grande conquista. Eu, por exemplo, o primeiro longa que eu fiz 2 longas, 3 longas, né? Participações e tal. O primeiro longa que eu fiz, eu contracenei com Wagner Moura, que foi o filme Vips. E foi impressionante, porque assim, primeiro eu fui fazer o teste, né? Lógico. Você vai fazer o teste, quando você faz um teste, você está concorrendo com outros 50 atores, pelo menos, que tem o teu físico de rolo, o teu perfil. E aí, quando você é aprovado no papel, já é uma vitória. Você fala, que legal, já passei 50 e tal. Então, dos 50, ficam 3 para o diretor escolher um
e ele vai falar esse daqui. Então, quando eu fui fazer VIPs, que eu ainda não sabia que era o Wagner Moura, porque eu tinha feito o teste, quando eu fiz o teste, fui aprovado, aí eu recebi o roteiro do filme, e a gente teve reuniões sobre o que era o Wagner. Bicho, para mim foi motivo de orgulho, falar, pô, que legal, vou trabalhar com esse cara. Mas teve uma coisa curiosa, eu não tive nenhum titubeante, porque, na verdade, uma coisa que eu posso falar com tranquilidade, e que não é nem um nariz empinado, e nem um petulância, não é isso, mas quando você vai contracenar, seja lá com quem for, você está contracenando com a personagem. Então, não tem esse treme. É mais fácil você tremer na base, no primeiro ao vivo do Bom Dia São Paulo, do que você tremer na base contracenando com o Wagner Moura, com Tarcísio Meira, seja lá quem for. Já contracenei com enfim, com Cláudio Mars, com Cláudio Cavalcante, com Murilo Benício, tantas figuras aí importantes. E o grande lance é o seguinte, é que na hora que você vai trabalhar com esses caras, na verdade você está contracenando personagem com personagem. Então não tem esse negócio. Tem a satisfação. Você fala, pô, que legal. Fiz um trabalho hoje com Cláudio Cavalcante, fiz um trabalho hoje com Wagner Moura, com Murilo Benício, e outros tantos que eu já trabalhei, que são pessoas... E são todos colegas, né? Porque você chega no set, antes de gravar, você vai passar a cena, né? E aí a parceria, porque é na hora de passar, bicho, vamos passar, vamos dar uma passadinha nesse texto, vamos... E aí ele é de igual para igual, né? Então você chega, se apresenta, tudo bem, Wagner, eu sou o Davi, ele já sabe, porque tem lá todo o lance do perfil dos atores, mas tudo bom, pô, prazerzão trabalhar com você, que legal. Será que a gente pode dar uma passada? Vamos passar, tá? Então, ali você já quebra um pouco, né, para você achar as marcações. Daí você leva isso para o diretor vai ver, vai mexer. Ah, pô, tá legal, vamos fazer assim. Ah, não, vamos tal. Então, na hora que você vai para o valendo, você já está familiarizado. E o ator, ele é um cara que ele tem que estar tranquilo, né? Ele tem que estar seguro, ele tem que trabalhar direitinho o personagem, o texto e tal. Porque você tendo seguro do texto, você tendo seguro do personagem, como é que esse cara anda, como é que esse cara fala, você está imbuído da personagem, o resto está tranquilo. Porque o ator ele tem que estar... né? Não dá para você ir lá fazer uma cena e você está adrenalina, não dá. Né? Então, é uma coisa... Então, essa pergunta que você fez, como é que é? É muito gratificante. Eu fui fazer no SBT a novela... Puxa, que faz tanto tempo, rapaz. Amor e Revolução. E aí eu contracenei com o Cláudio Cavalcante. Bicho, eu era criança e assistia Irmãos Coragem com o Cláudio Cavalcante. Entendeu, bicho? E aí você vai contracenar com esse cara. Você vai ver esse cara de pertinho, né? Como diz o outro. Aí eu vi ele de pertinho. É muito legal. Só que ali você está numa postura de ator. Sim. E na maior humildade, né? Você fala, puxa vida, prazerzão. Não vou falar para o cara que... Olha, eu era criança, tive. Mas eu vou falar, pô, eu não sou tão velho assim. E aí você passa a cena e tal, e é uma coisa muito gratificante, é muito legal. E, bicho, é uma batalha, né? É uma batalha infinita. E tem algum projeto em andamento aí dos filmes? Bicho, esse ano, um ano atípico, né, por conta da pandemia, eu, no começo do ano, em janeiro e fevereiro, fiz alguns testes e que aí foram congelados. Alguns testes que eu acho que foram bons. E aí, logo em seguida, veio a pandemia, as coisas foram engavetadas. Junto com a pandemia, veio esse novo governo que também acabou com o mercado audiovisual. Então, é um ano trágico, né? O ano passado já vinha desenrolando os cortes de verbas no setor de audiovisual, na dramaturgia. Então, já era um mercado que já estava reprimido, porque como ator eu trabalho em minisséries, acabei de fazer agora a Hebe, enfim, você trabalha em minisséries em TV, HBO,
e não sei o quê. E essas produções acabam encolhendo por falta de incentivo, né? E mais a pandemia, que também deu uma parada em tudo. Então, esse ano foi um ano devagar. Eu estou aguardando que quando as coisas voltarem, que já está voltando um pouquinho, com distanciamento, com teste de Covid, eu tenho esperança que alguns desses testes que eu fiz vingue. E que, né, enquanto isso, aguardando novos testes também. Eu fiz alguns testes que é self-tape, né, que a gente grava em casa. Né, a produtora de elenco manda o texto e tal, e você estuda e você grava um teste e manda. Então, são tudo coisas que estão aí no banho-maria. Projetos para o teatro. Eu estou com 2 peças que eu estou estudando, de 2 autores roteiristas, que são jornalistas e dramaturgos, que me escolheram para me dar a peça. Então, eu estou nesse compromisso e eu estou achando que isso vai ficar para o ano que vem também. Então, estou com 2 peças, um monólogo que eu estou estudando também. Acho que esse ano eu não acho que a gente vai conseguir fazer alguma coisa, a não ser pelo Zoom, né, como a gente está fazendo agora, né, pelas redes sociais, que, aliás, tem dado certo. Eu tenho os meus colegas do Teatro do Cemitério de Automóveis, que, rapidamente, só para dizer, que com o Covid tudo parou, e aí depois, quando eles resolveram, falaram, pô, vamos fazer uma coisa pelo Zoom, vamos fazer uma peça pelo Zoom, cada um na sua casa, plano de câmera. Fizeram, foi um sucesso. Eu não participei como ator, participei como espectador. Depois que terminou a peça, a gente teve um bate-papo para entender quais são os caminhos do teatro agora. Sim. Vai ser isso? Vai ser digitalizado? Né? Travou? Não, não. Tá. Então, tem vários caminhos. Eu acho que agora o mundo mudou também, né? A gente vai poder fazer teatro por aqui. Se você assistir o Sesc ao vivo, né, tem feito bastante trabalho legal, trabalho de teatro com grandes atores, com peças curtas de 30 minutos, Sim. com uma câmera travada na sala da casa do ator e o ator fazendo a peça. E no Cemitério do Automóvel, meus amigos que fizeram a peça, o Cemitério do Automóvel é um espaço que cabe 30, 40 pessoas. Eles fizeram a peça ao vivo, uma live, né, a peça, e atingiu quase 100 pessoas. Então, foi o dobro do público, o triplo quase, numa peça só, e com uma vantagem. Gente lá de Ribeirão Preto, de Campinas, não sei o quê, pagaram R$15, assistiram a peça, coisa que eles não fariam se a peça fosse só no teatro. Porque eles não sairiam lá de Ribeirão para vir no teatro. Então, o que a gente precisa entender é que, com essa nova onda tecnológica toda, a coisa vai ampliar. Então, você pode ir no teatro, porque quem ama teatro vai no teatro, quem ama cinema vai continuar indo no cinema, entendeu? Mas um dia frio que nem hoje. Eu estou de camiseta aqui para tentar sair bonito do seu programa aí, mas aqui na praia está frio e está chovendo. Hoje, por exemplo, talvez fosse um dia que eu falasse assim, puxa, eu quero ver essa peça, mas eu acho que eu vou ver online. Eu não vou no teatro, não vou ficar em casa tomando um vinho, assistindo a peça no home theater, que é legal. Então, vamos ter muitas discussões sobre isso aí. Tem muita gente que vai falar que agora vamos banalizar. Não. E aí eu vou falar rapidamente. São novas ferramentas, né? São ferramentas. Eu já, na discussão que a gente teve com os atores, diretores e produtores no dia da peça, já pintou esse clima. Ninguém, mas então vão matar o teatro. Não vão. Outra. Vai continuar. Né? E aí, eu lembro que quando a televisão começaram a chegar as câmeras digitais, que a televisão começou a se digitalizar, os cineastas começaram a ficar putos. Eu lembro que os caras falavam, vai acabar o cinema com essas câmeras. Não acaba. Hoje você tem câmeras maravilhosas de cinema que são digitais e que fazem coisas geniais. Então, é o seguinte, hoje você tem mais chance com criatividade, o que move o mundo são as ideias. Sim. Então, boas ideias, você tem muito mais chance de fazer um milhão de coisas. Você, por exemplo, fazendo esse programa maravilhoso
com esse recurso, né? Quando que a gente estava pensando nisso antes? Nossa, Não. são as vantagens da tecnologia, né? E quanto mais alcançar as pessoas, melhor ainda, seja como for, né? Ô, Davi, agora sim, como está tudo meio parado, os projetos, mas eu vejo você no Face aí, você faz uns monólogos aí, e como nós estamos encerrando aqui, eu queria ver se você podia, de repente, passar uma mensagem através da sua dramatização aí, antes de eu te deixar um beijo no seu coração. Caramba, essa você não tinha me preparado. Mas o que eu posso te dizer, assim, a mensagem que eu posso te dizer é o seguinte, bicho. Essa mensagem vai para todo mundo, inclusive para o presidente da República. Olha como o audiovisual é importante na vida das pessoas. Olha como a arte é importante na vida das pessoas. A gente está vivendo um período de pandemia que parece que relaxou agora, né? que não relaxa, vamos se cuidar porque não acabou. Mas olha o quanto o audiovisual fez companhia para tanta gente, né? A gente confinado em casa, assistindo bons filmes, né? Se divertindo com o entretenimento. Então, olha como a arte é importante, como o trabalho dos atores, dos técnicos, de todos nós que fazemos audiovisual, eu, você, a Conceição, todo mundo. Olha o quanto o nosso trabalho é tão importante. Então, as autoridades têm que olhar para isso, porque você imagina se a gente não tivesse esse tanto de entretenimento, se a gente não tivesse o Sesc ao vivo transmitindo peça para você assistir no seu iPhone em casa, se os nossos colegas de teatro não estivessem fazendo as lives, você fazendo essas lives para entreter as pessoas. Olha, eu estou para te dizer que a gente teria números de suicídios, porque seria uma tristeza. Então, o recado que eu quero passar como ator é esse. Olhem para as artes. Olha, nesse momento tem muitos atores passando fome, gente sem dinheiro para pegar ônibus, atores, técnicos de televisão, músicos, compositores, fazendo vaquinha para se ajudar, entendeu? Então, são pessoas que são tão importantes na nossa vida, que preenchem esses espaços vazios. Esse é o meu recado como ator, como cidadão. E eu quero dizer o seguinte, que eu aproveitei, então, esses momentos de loucura que eu estava em casa, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? E eu comecei a inventar uns personagens lá. Eu vi, né? Aí eu comecei a fazer coisas da minha vida, né? Aí eu ia lavar roupa, por exemplo, limpar a casa, que é um drama. Eu moro só, né, bicho? Eu moro só. E aí, aí você vai almoçar, assim, no café da manhã, quando você vê a pia tá desse tamanho. A casa, eu falo, meu Deus, como é que eu sozinho consigo fazer? E aí eu ficava ensaiando para arrumar a casa, uma preguiça, bicho. Aí eu comecei a lavar roupa. Eu falei, meu, eu vou começar a registrar essas coisas. E comecei a fazer os vídeos, os desafios comigo mesmo de ter que... Depois disso, isso foi no começo da pandemia, depois disso, começou o negócio da live, né? Inventaram a live. E era muito engraçado, as pessoas começando a fazer a live, ficavam assim, gente, peraí, é o primeiro dia que eu estou fazendo a live, deixa eu ver, será que está certo? Ó, vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Ó, a imagem está boa aí? Ó. E aí todo mundo era muito engraçado. Eu falei, eu vou fazer uma live comigo mesmo. E aí eu criei personagens assim, né? Então, eu entrevistando como se fosse uma live. E aí, vamos fazer o seguinte, você pode mostrar um pouquinho dessas coisas aí? Eu posso te mandar? Lógico, eu quero... Manda que eu vou te mandar uns trechos no vídeo aí. Eu vou te mandar uns trechos e aí você vê aí, cola um pouquinho. E eu vou te falar uma coisa, eu sou um cara que não tenho muitos seguidores ainda, mas eu vou ter. Eu vou ter porque é uma batalha. E os seguidores que eu tenho, todos, bicho, as pessoas, toda vez que falam comigo, falam, porra, Davi, quando é que você vai gravar outro? É demais. É legal. Tá divertindo a gente, é muito legal. Isso que é legal, você fazer as pessoas sorrirem, as pessoas ficarem felizes num momento tão triste que a gente está vivendo. Esse é o papel do ator, esse é o papel do Davi também, porque eu sou um cara muito positivo, alegre. Sim. Né? E outra, isso tudo que nós estamos fazendo, Davi, e esses montes de gente está fazendo live e teatro online, né? É a forma de resistência. Exatamente. É uma resistência contra essas pessoas que não veem na arte o peso que ela tem.
Exatamente. É uma resistência. É uma super resistência. Eu estou apurando o ouvido aqui, porque a chuva engrossou e aí muito barulho de chuva. Mas bicho, você, sabe, você tem um governo, você tem uma ministra numa pasta do MIC que não sabe quem é determinado artista que acabou de falecer, que não sei o quê, que sabe que essa coisa toda que a gente está vivendo aí é um absurdo. Então, é muito simples, a gente não precisa falar nada, não. Só olhem o consumo de entretenimento que todo mundo tem nesse momento. Então, não dá para ficar falando que artista é vagabundo, que artista está aí para tomar dinheiro do poder público. Não é isso, não, bicho. A arte, além de ser cultura, porque cada vez que você assiste um filme, você entende uma história, você entende o teu lugar no universo. Exatamente. É cultura pura, né? Então a gente tem que... Desenvolve o senso crítico, né? Desenvolve o senso crítico do pensar, né? Exatamente, exatamente. Vocês são... Então, Davi, é o seguinte, nós vamos ter que encerrar aqui porque o satélite vai derrubar tudo aí. Mas, Davi, eu quero te agradecer o seu carinho, a sua consideração comigo. Pô, fiquei muito feliz de ouvir a sua história, esse positivismo, e que as pessoas não abandonem o sonho que elas tenham, seja eles qual forem. Não é não, Davi? E não há idade, exatamente. Né? Exatamente. Isso é um ponto que você tocou que é importante. Gente, a vida está aí para aprumar a gente, seja no que for. Tenham coragem. Eu estou te falando porque eu sou um cara que me jogo sempre. Sim. E não é abusando da vida, não. Mas eu já aprendi que a vida, ela te apruma. É claro que as coisas não são fáceis, entendeu? Você largar um negócio para começar outro, não pense que é tal. Mas, bicho, você não vai ser desamparado. O universo está aí. Acredite, faça meditação, peça a Deus, peça ao universo e tudo vai acontecer. Então, temos que ter coragem, a gente tem que ter dignidade, a gente tem que se amar, porque às vezes a gente está fazendo o que a gente não gosta, a fim de fazer o que a gente gosta e não tem coragem de largar o osso, de se jogar. Então, acreditem, gente. Eu sou prova viva, entendeu? De que as coisas são possíveis, né? E assim, é claro que isso não tem a ver com dinheiro, não tem a ver que eu sou rico, sou pobre, não é isso, não. O importante é você ter a graninha para você pagar a tua luz, tua água, tomar o teu vinhozinho e ser feliz. Fazer o que você está afim, no que você acredita. Quando a gente faz o que acredita e faz o bem para a humanidade, para os outros seres humanos, para os nossos parceiros, isso é uma grande vitória, isso é abundância, né? É isso mesmo. Então vamos acreditar. E ser feliz é uma forma de agradecer também. É uma forma de agradecer. Davi, exatamente. Um beijo no seu coração. Que seja muito feliz a sua caminhada aí. E quando eu te encontrar, eu vou pedir um autógrafo. Bicho, nós vamos nos encontrar, vamos tomar uma cerveja, porque você é um cara muito querido. Vamos junto. Uma pessoa por quem eu tenho muita consideração mesmo. E a gente teve poucas oportunidades de sentar para conversar. E nós vamos sentar para tomar uma cerveja para falar de muitas coisas da nossa vida, da nossa profissão. E eu quero te dizer de novo que o seu prazer só não é maior do que o meu de estar fazendo essa live com você aqui. Que legal, muito legal. Muito legal, Construção. Todo sucesso para você. Para todos nós, né? Tudo de bom, que a vida seja maravilhosa, que a pandemia acabe, que a vacina venha, que todos nós tiramos grandes aprendizados desse período que estamos vivendo. E que haja proteção para os nossos colegas repórteres cinematográficos, que ainda estão nativos. Exatamente, toda a proteção. Davi, beijão no seu coração, Davi. Obrigadão, Conceição. Legal mesmo. Já vamos fazer o seguinte, direto ao assunto. Chegou pra mim que quase todo mundo aqui teve queda, moro? É estranho? Também acho. E mais estranho ainda é a diferença nos números. O Carlos, por exemplo, teve queda, né? Tá sabendo, né, filho? Mas o Paulo Nunes ali, o bonitão, teve aumento. E os caras dividem ruas pra caralho. Não pode ser demanda.
Tem altas e baixas. Sempre teve. Se cai a venda do preto, cai a venda do branco também. Leginho, a gente sabe que as coisas não são tão retas assim, né, meu querido? Pegando o seu caso, por exemplo, 60% de queda, mesmo com o seu histórico. Eu já faço essa porra há 40 anos, rapaz. Quanto tempo faz que a gente se encontra para fazer essa contabilidadezinha de merda? Sabe qual é o problema aqui no movimento, Cláudio? Quando a gente começou esse bagulho, era para tomar tudo que era nosso, para cuidar da nossa vida. Sabe por quê? Porque ninguém cuidava. Mas agora, dá uma olhada nisso aqui, ó. Virou uma empresa gerida por um chefinho. Vou te explicar uma coisa, CD. As minhas bocas são minhas. Estamos combinados? Família, os mais novos aí, ó. Esse é o Andrezinho, um dos fundadores do nosso movimento. Cada palavra dele aí, ó, devem ser tomadas por nós com muita reflexão. Muita reflexão. Mas eu quero uma salva de palmas para ele também. Oi, gente, estou eu aqui de novo, agora com experiência em live, hein? Essa é a minha segunda. E hoje a gente vai ter a honra de trazer aqui Femele pós-Covid, uma socialite que vai falar da sua experiência na quarentena. Tá bom? Vamos aguardar ela chegar por aqui. Chegou! Tô aqui. E tá linda, hein? Ai, obrigada. Prazer ter você aqui. Imagina, eu que quero agradecer. Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Femele pós-Covid e eu quero dizer que é uma honra estar participando dessa live, uma super oportunidade também para eu mostrar o meu novo visu. Nesses tempos de confinamento, que eu fiquei em casa, essa loucura de ter essa obrigação de ficar tingindo o cabelo e ter que fazer outras coisas, no fim, quer saber? Eu falei, não vou tingir mais, eu acho que é uma nova onda, agora uma nova era, então vou manter os meus cabelos brancos. Andei conversando com as minhas amigas, que a gente faz live, volta e meia, fala por WhatsApp, e elas concordaram, falaram, gente, é uma loucura, e olha que bacana. O meu, por exemplo, amei. Antes, eu dei sorte, porque eu fui na minha cabeleireira antes de começar a história do Covid, do confinamento, né? Eu tinha cabelo comprido e mandei cortar chanelzinho. Cheguei e falei assim, quer saber? Na frente corta só um pouquinho na franja e atrás pica bastante. Aí ficou assim, ó, esse chanelzinho que eu amo. E pronto, não preciso mais ficar nessa loucura de tingir cabelo. Olha, gente, pra mim, que coisa linda, cabelo branco. Vera Holtz, viva você, mulher, que saiu na frente com essa onda de cabelo branco e você tinha razão. Alô, salão de belezas. Eu sei que o governo tá querendo que vocês vão reabrir logo, logo, né? Mas quer saber? Preparem os esmaltes, porque esse negócio de depilação e de tingir cabelo agora virou demodé. E tem mais. A moda a partir de agora é SOS Mata Atlântica, meu amor. É um esquema meio retrô. Pois antigamente o homem tinha que desbravar todo aquele matagal todo para achar perseguida, né? Ui! E quando achava, ai! Pois é, esse tempo todo confinado em casa e sem depilação, a moda voltou. E também, vamos combinar que esse negócio de bigodinho de Hitler não cabe mais nos dias de hoje, né, criatura? Ainda mais nesse momento fascista que a gente tá vivendo, ó, bigodinho de Hitler, tô fora. Nossa, quantas mudanças, hein, Femele pós-Covid?
E o que mais? Fazer busto também é outra coisa que nessa quarentena saiu de moda, né, meu amor? Olha como é que eu tô. Ó. Olha meu buço. Os homens pegadores sabem que as mulheres mais peludas, aquelas que têm sempre uns pelinhos a mais no buço, são as que têm mais feromônios na flor da pele, né, meu amor? E que, portanto, são as que mais ficam loucas de prazer na cama. Lembra daqueles tempos atrás, quando as portuguesas usavam aqueles bigodes? Pois é, os bons tempos voltaram, meu bem. E repare em mim, como eu tô folgosa. Olha isso aqui, ó, feromônio puro. Preparem-se, homens, para quando o confinamento acabar, nós já vamos estar um novo modelo de mulher. Um viva aos buços, um viva às xoxotas peludas e aos cabelos brancos femininos. E, ó, abaixo os beiços de Simpson. Beiço de Simpson? Ah, você não sabe o que é beiço de Simpson? São aquelas mulheres que usam aqueles enchimentos labial, assim, ó. Isso tudo acabou, meu amor. Os homens já não querem mais saber disso. Essa sociedade pós-pan é outro papo, entendeu? Viva as mulheres da sociedade pós-pan, meu amor. Os homens agora querem isso aqui, ó. Olha, tá bom? Ó, feromônio, a flor da pele. Ai, ai. Você é muito engraçada, viu? Foi um prazer ter você aqui. Imagina, eu é que tô super, super feliz. Eu que agradeço. E você, mulher que acompanhou e que sabe o que eu tô falando e que estamos juntos, né? Ai, eu fiquei toda suada, não tinha nem percebido. Devia ter passado um pouquinho mais de pó. Bom, vocês sabem do que eu tô falando, vocês sabem que o mundo mudou, então a gente, espero que você me convide para uma outra live pra gente falar mais disso. Claro que vou te convidar. Imagina. Muito bacana. Imagina. Eu que agradeço. Outro beijo pra você. Tchau. E eu acho mesmo que isso aí pode ser uma tendência, hein? Depois eu quero saber. Aliás, coloque a opinião de vocês aqui para eu saber se essa é a tendência mesmo de vocês, mulheres, tá bom? Vou trazer a efeméride pós-Covid aqui mais uma vez, sim. Tá bom, gente? Beijo, tchau.